Agora você já sabe que tem que conduzir muitas melhorias na sua vida, na sua organização, mas como fazer isso? Como conduzir as melhorias na sua organização? Como conduzir as melhorias na sua vida? Como implementar isso? Vem comigo descobrindo esse vídeo. Bom, pessoal, então vamos falar do capítulo 8. No capítulo 8, cujo título é Como conduzir as melhorias na organização. Nesse capítulo, o Vicente Falcone fala de realmente como conduzir, como implementar, como manter um ciclo de melhoria contínua nas organizações, como implementar as melhorias naquilo que é necessário. Ele começa o capítulo com a frase custo é igual unha, tem que cortar sempre. Custo é igual unha, tem que cortar sempre. No livro ele coloca como autor desconhecido, mas é uma frase que rodou muito a internet, se ouviu em muitos lugares e se perdeu um pouco da origem dela. Quem falava muito essa frase era o Jorge Lehmann, né? Ele falava bastante nas palestras e no livro, no livro do Jorge Lehmann, escrito pela Cristiane Correia, o livro O Sonho Grande, que fala dos três da 3G Capital, o Lehmann diz que essa frase, na verdade, era muito dita dentro da Ambev, ou desde o começo, antes da Ambev, lá quando eles estavam ainda no Banco Garantia e na Americanas. Essa frase era muito dita pelo Marcel Telles, que é um dos caras ali da 3G Capital, né? E realmente, os custos eles crescem, eles aumentam sozinhos, né? A gente não precisa de nenhum esforço para aumentar custo, mas a gente precisa de esforço para reduzir custo. Tanto que a redução de custos, a otimização de processos, ela é uma atividade bastante importante em todas as organizações. E por que ela está no verdadeiro poder? Por que ele começa falando de custos em como conduzir melhorias? Porque a implementação de melhorias também tem um investimento. E todas as melhorias que você quer fazer, você precisa avaliar o retorno que essa melhoria tem. A maioria das melhorias elas estão relacionadas à redução de custos. Talvez não diretamente a redução do custo propriamente dito, mas a redução do desperdício, a otimização do processo, o melhor aproveitamento dos recursos, a melhoria da qualidade. Porque melhorar a qualidade é importante também para melhorar a estrutura de custeio de um determinado produto. E o primeiro item desse capítulo, como conduzir as melhorias na organização, é a mudança é normal. Desde muito cedo, quando eu comecei a trabalhar numa indústria, e hoje é uma das indústrias mais fortes com relação à aplicação, à implementação do Six Sigma, à utilização do Six Sigma, formação de Black Belts. Nessa indústria, uma das primeiras coisas que me falaram foi: garoto, a partir de hoje, a única coisa constante na sua vida será as mudanças. Eu parei, pensei, né? Nossa, muito interessante, mas tá bom, eu não dei muita importância. E com 15 dias na empresa já mudaram algumas coisas, com um mês mudaram outras coisas, e com 3 meses muitas coisas tinham mudado. E aí eu sentei com o meu chefe e falei: nossa, mas quanta coisa mudou nesses 3 meses que eu estou aqui. E ele falou assim: eu te falei que a partir do momento que você entrou aqui, a única coisa constante na sua vida seriam as mudanças. E de fato, por todas as empresas que eu passei, que eram empresas realmente em fase de crescimento e tentando melhorar processos, sempre houveram muitas mudanças.
E essas mudanças acontecem por quê? Né? Ele fala que esse dinamismo é muitas vezes assustador, né? E começa a falar do porquê que acontecem essas mudanças. Então ele fala que o governo emite novas leis, regulamentos, novas tecnologias são desenvolvidas, então você tem que mudar os seus processos para acompanhar essas tecnologias, né? Os preços de matérias-primas, eles mudam muito. Então, matérias-primas que você não usa pode ter o preço reduzido e matérias-primas que você usa pode ter o preço aumentado. Então você deve talvez mudar a matéria-prima, mas para mudar a matéria-prima você tem que avaliar o impacto na qualidade, durabilidade, usabilidade do seu produto. Muitas vezes você tem que mudar o processo para poder usar essa nova matéria-prima. O preço do capital, o preço do dinheiro pode mudar quando muda a taxa de juros, especialmente na nova economia, a taxa de juros ela cresce e diminui constantemente. Os governos, né, Banco Central brasileiro, americano, eles vão ajustando a taxa de juros para cima e para baixo o tempo todo. Isso muda o custo, por exemplo, do capital de giro da sua empresa. Isso muda o custo de aquisição para o cliente se o seu produto é um produto que geralmente é vendido financiado, né? Por que que a venda de casas e carros aumenta e diminui muito significativamente quando a taxa de juro básico aumenta ou diminui? Porque são produtos que são basicamente vendidos financiado. A maioria, uma grande maioria da população compra esses produtos financiados. Então ele vai ficar muito mais caro ou muito mais barato, dependendo da taxa de juros. E depois o Falcone continua falando da relação entre essas questões e a rotina de trabalho. Depois ele coloca uma figura, a figura 8.1 do livro, onde ele mostra o modelo de uma organização adaptável, uma organização que tem um sistema adaptável. Essa organização, ela precisa olhar basicamente três coisas, né? Governo, economia, cultura, e aí ele coloca um etc. Esse etc pode ser muita coisa. Cada organização está dentro de um contexto e cada contexto tem diferentes fatores de influência. Para baixo ele coloca os recursos que são capital, matéria-prima, tecnologia, recursos humanos que fazem um input na organização, né, que tem interferência direta na e da organização. Ele coloca também a concorrência e o mercado, porque a concorrência e o mercado vão ditar aquilo que você vai fazer na sua organização. E é interessante que ele segue então com os mecanismos de melhorias, né? E nos mecanismos de melhorias tem dois pontos importantes, né, que ele fala da grande dificuldade numa organização é fazer com que boas análises aconteçam. Bom, Falcone passou por muitas empresas, muitas indústrias. Eu passei por algumas nesses últimos anos, né? Passei aí por, a última contagem que eu fiz, tinha passado já de 140 empresas. E realmente a gente vê que é muito difícil fazer com que boas análises aconteçam. Isso eu vivi na pele, em muitos momentos, e ele fala, não sei explicar o motivo. Será que é porque não sabemos conduzir uma boa análise? Será que achamos que um bom plano de ação é o que está na cabeça? A gente não precisa analisar, muitas vezes a gente acredita, né, que já está tudo ali. E ele fecha com o seguinte, que é muito interessante e eu já me vi nesse papel. Será que é porque somos arrogantes e achamos que não precisamos analisar informações, pois sabemos tudo? Aqui é um ponto que eu me lembro muito de uma história que eu já contei em algumas lives e podcasts, né, que foi a minha experiência no mestrado, do dia em que eu provei que eu estava errado.
Então, o dia que eu provei que eu estava errado, isso é bem interessante, porque eu comecei o programa de mestrado com uma hipótese. Bom, o meu erro não foi ter a hipótese. A gente sempre começa um estudo científico com uma hipótese. O meu erro foi ter uma crença a respeito da minha hipótese. Uma crença de acordo com o recorte que eu vivia, que era algumas empresas no Brasil, mais concentradas no centro-oeste, né? Algumas norte, nordeste, sul, mas a maioria delas no centro-oeste. Esse era o recorte que eu vivia. E aí eu tinha uma crença. Eu tinha quase certeza de que eu encontraria um determinado resultado. Bom, depois de 3 anos ali estudando, entendendo várias coisas, apliquei algumas técnicas como AHP, Delphi, fiz os estudos necessários, fizemos a primeira rodada dos estudos, fizemos a segunda rodada. Quando eu terminei de calcular, de compilar os resultados da segunda rodada dos estudos no Minitab, eu quase caí das pernas. Porque o resultado, na hora que eu terminei toda a análise e compilação, o resultado foi exatamente o contrário do que eu esperava. Aí eu pensei, bom, tem alguma coisa muito errada. Né? E realmente tinha alguma coisa muito errada. Chamei o meu orientador, mostrei os resultados para ele, ele falou, não, tá tudo certo. Chamei o meu co-orientador, mostrei os resultados e toda a análise de cálculo e estatística, e ele falou, não, tá tudo certo, é isso aí. Né? Então a parte matemática e estatística estava correta, a parte da análise estava correta, né, das causalidades, estava tudo correto. E aí o que estava errado? O que estava errado era a minha crença, era a minha percepção, né, era a minha arrogância de achar que os meus, então, naquele momento, 10 anos de experiência me davam uma percepção correta, uma percepção ajustada, uma percepção certa sobre aquele assunto. E não era. A minha percepção era errada quando eu olhava para um contexto maior, para um contexto global. Então foi o dia que eu provei que eu estava errado. Então essa boa análise, ela não é rápida, ela não é simples, ela não é barata. Né? Então muitas vezes a gente prefere acreditar, né, na nossa própria cabeça do que acreditar num estudo mais estruturado, num estudo que é caro. Ah, mas a gente deve fazer estudo caro e completo para tudo? Não, a gente deve fazer estudo caro e completo para aquilo que é relevante e que muitas vezes tem um valor alto em jogo. Né? Você não pergunta para outras pessoas se a marca de um produto, de uma caixa de leite, de uma caixa de qualquer produto, um pacote de biscoito, é bom ou ruim. Você vai lá e compra, prova, se não gostar, só não compra mais. Mas quando você vai comprar um carro, geralmente você pergunta para muita gente. Você faz uma análise, porque você não compra carro todo dia e se comprar o carro errado, a perda é muito maior. Então, na empresa e na vida, é assim que a gente tem que fazer. Quando o valor, o esforço em jogo é muito grande, a gente precisa ter calma, ter paciência, estudar o assunto, estressar o assunto, mesmo que isso acabe empurrando um pouco a sua decisão. Né? Sobre decisões tardias e decisões precipitadas, né, a gente tem alguns estudos também. Se vocês quiserem, a gente também pode fazer alguns episódios sobre decisões, sobre análises de decisões, mostrando então como a gente, e esse é o primeiro ponto da decisão, como a gente decide decidir agora ou como a gente decide estudar mais um pouco para tomar decisões melhores. E aí ele continua, Falcone continua falando um pouco sobre os planos de ações, aí fala que a gente tem que treinar as equipes, né? Às vezes tem que
promover reuniões um pouco maiores, um pouco mais demoradas, né? Mas que você precisa, nessas reuniões mais demoradas, fazer uma discussão, uma análise, e isso tem que gerar aprendizado para toda a equipe, né? E ele fala que toda organização sempre tem muitas melhorias a fazer, né? E aí ele fala que as melhorias podem ser conduzidas por melhores práticas ou projetos especiais. E é interessante o que ele fala de melhores práticas e projetos especiais, porque as melhores práticas e projetos especiais vão atingir departamentos diferentes, estruturas diferentes da empresa, né? As melhores práticas, elas geram uma melhoria contínua e mais discreta, mas ela vai sempre melhorando um pouco os processos, e os projetos especiais, eles podem gerar então algumas melhorias significativas, porém com um investimento maior, né? E a melhor prática, né, o conceito de melhor prática, ele fala que é o exercício de repetir, né, repetir em vários departamentos, né, uma prática aprendida no próprio projeto. Depois ele continua falando um pouco sobre essa relação de melhores práticas com projetos especiais, e aí ele vai falar dos ataques, né? Onde os projetos de melhoria precisam atacar a organização, né? Ou o que eu vou atacar nos projetos de melhoria. E o primeiro projeto, o primeiro ponto que ele fala que eu devo atacar são os custos. Então, ataque aos custos. Ele já começou o capítulo falando dos custos. Dos custos, o Falcone coloca alguns pontos muito interessantes. Ele fala que há muito para fazer em várias áreas da empresa, cita a área de vendas e tal, mas o mais interessante que eu achei nesse ponto, nesse tópico do capítulo 8, sobre custos, é um ponto que ele fala o seguinte, abre aspas, um dos erros que se cometem é fazer cortes horizontais de custos. É fácil e não exige muita análise, né? O líder simplesmente diz, quero um corte de 10% nos custos. Pronto, todo mundo tem que cortar 10%. E ele chama isso de corte burro e coloca em letras maiúsculas, né? A famosa caixa alta. E por que é corte burro? Porque conduz a situações de injustiça, pois quem estava já trabalhando seus custos vai ser punido e aquele que não fazia nada vai ganhar um bônus, né? Porque ele chama de falsos verdes e falsos vermelhos. E ele diz, antes de atacar os custos, lidere a análise de seus custos, né? Então, analisar é muito importante. Avalie as lacunas, atribua metas justas para cada pessoa com base em lacunas determinadas. E o que quer dizer isso, né? Imagina que uma área eu tenho 3 ou 4 áreas de produção diferentes. Uma das áreas já vinha trabalhando nos cortes de custos, otimizando o pessoal, reduzindo o máximo possível ali a ociosidade, né? Então já não tinha mais pessoas para cobrir as ineficiências do departamento, e de repente vem uma ordem dessa, é 10% linear em todas as áreas e tem que fazer esses cortes. Aquela área que já estava trabalhando no limite muitas vezes, porque já tinha feito um trabalho sério de corte de custos, ela vai ser penalizada, ela pode de repente ficar com um problema nas mãos, porque ela vai ficar com a disponibilidade de pessoas abaixo da necessidade de fato, da necessidade que a gente chama de necessidade líquida, né? E aquela área que não fazia nada, muitas vezes pode ter 20 ou 30% de pessoas a mais, porque ela não vinha, não fazia nenhum estudo de redução, não fazia nenhum estudo de otimização,
e ela corta 10% e ela ainda fica com 10 ou 20% de disponibilidade acima da sua necessidade. Né? E aí eu posso gerar um problema, aquela área que ficou com disponibilidade de pessoas menor do que a necessidade, ela pode virar um grande gargalo, gerando perdas na organização. Então esse pode ser o corte burro, e muitas vezes é o corte que gera um problema e não o corte que resolve um problema. Isso é um ponto que muitas empresas fazem e depois não conseguem entender por que o corte de custos resolveu um problema. Né? Aliás, gerou um problema e não resolveu um problema. Ele sugere utilizar o modelo do Porter, né, de análise de valor, tá? Coloca ali umas definições de custos operacionais e custos de overhead, tá? Como ele mostra numa figura que é o modelo da natureza de custos. Então ele mostra ali aquela estrutura de custos estáticos e dinâmicos, que seriam ali os fixos e os variáveis, né? Dentro do dinâmico e dentro do estático o overhead, né? Tem custos operacionais, aí matérias-primas. Essa figura traz, dentro do modelo, né, da análise de valor do Porter, esses custos distribuídos. Né? E tem alguns pontos importantes, né, nessas reduções que ele fala que são o seguinte. Tá? Dentro dos custos de overhead, ele fala que para subirem deve haver um projeto específico comprovando o retorno financeiro para ser aprovada, né, para ser aprovado em alta instância, quer dizer, pela alta administração. Então, sempre, o que é o overhead? O overhead são as atividades de apoio, né, as atividades não produtivas, como algumas literaturas falam, né, outros não concordam com essa nomenclatura, mas basicamente as atividades que apoiam a produção. Né? E esse custo de overhead, para que ele seja aumentado, para eu contratar mais pessoas de apoio, eu preciso fazer uma análise, né, e aprovar isso para comprovar o retorno dessas contratações, ou o retorno pode ser evitar uma perda, pode ser apoiar um crescimento, e aí esse crescimento vai pagar parte, né, desse overhead que está sendo incrementado. Okay? Outro ponto que ele fala dos custos operacionais. Ele diz que são afetados por 3 alavancas: preço de matéria-prima, consumo específico e ritmo de produção. Né? Preço de matéria-prima a gente não tem muito controle. Claro que a empresa pode estudar mercado, olhar mercado, mas a gente não tem muito controle. Né? A mesma coisa em casa, a gente não tem muito controle sobre o preço do mercado, a gente tem controle sobre aquilo que a gente consome, sobre o nosso tipo de consumo, o tipo de comida que a gente consome. Né? Volta e meia, quando sobe o preço, quando teve a última alta grande do arroz, logo aparecem matérias falando, não, mas você pode substituir o arroz por outros grãos, pode substituir o arroz por macarrão tantas vezes por semana que não vai ter problema, ou vai. Aí volta a discussão se dá para comer macarrão com feijão. Aí tem alguma região do Brasil que come, outra fala, não, macarrão com feijão é ruim. Mas a gente pode ter controle daquilo que a gente vai consumir, mas não do preço. E aí o consumo específico é onde geralmente a organização vai atacar, e principalmente o ritmo de produção, que está muito relacionado aos estudos de tempos, de processos, de gargalos, de métodos. Né? Depois ele continua fazendo uma explanação bem detalhada de como reduzir, como tratar, como cuidar desses custos de overhead e de produção, operacionais, e chama atenção, né, para um ponto da própria cultura japonesa. Né? Ele fecha esse tópico dos custos falando o seguinte, né, que os japoneses utilizam uma técnica chamada de as 3 fontes de perdas: desperdício, inconsistência e insuficiência, que deve ser estudada e entendida. Né? E fecha aqui
e ele não discorre, não detalha um pouco mais. Se vocês quiserem saber um pouco mais sobre essas 3 fontes de perdas, né, desperdício, inconsistência e insuficiência, a gente traz um episódio aqui sobre essas 3 fontes de perdas e como atacar essas 3 fontes para que essas perdas sejam reduzidas. Depois o próximo item é ataque ao capital empregado, né? E o que é o capital empregado? Né? O capital empregado é tudo aquilo que você agrega, tudo aquilo que você coloca para permitir a produção, né? Então você tem a estrutura, equipamentos, máquinas, estoques, né? Crédito, e aí boa parte disso está dentro do capital de giro. A parte do estoque, a parte do crédito, está tudo dentro do capital de giro. E ele fala, o capital de giro é a parte mais importante do capital empregado. Só para se ter uma ideia, tem empresas que quebram ou têm sérios problemas de saúde financeira porque a sua venda aumenta e não porque a venda se mantém estável ou diminui. Se vocês quiserem, a gente faz um episódio, faz no YouTube, mostrando um fluxo de caixa de uma empresa que aumentou as vendas e quebrou ou teve problemas financeiros por conta do aumento nas vendas. A gente tem casos práticos que a gente pode trazer. Se vocês quiserem, comentem que a gente faz um episódio sobre isso. Por quê? Né? Eu preciso dar crédito. Eu vou vender a prazo, vou comprar muitas vezes a prazos menores ou à vista. Vou ter que aumentar muitas vezes o meu estoque disponível, meu mix no estoque. Vou aumentar os níveis de estoque, isso vai gerar um custo de capital mais alto e esse custo de capital pode comprometer muitas vezes o próprio lucro. E aí ele chama atenção para a questão dos estoques, principalmente, que ele fala do sistema Toyota de produção, né, clamar por estoque zero, que é o Stockless Production System. Não quer dizer que o seu estoque vai ser zero, não quer dizer que o seu estoque vai ser absolutamente zero. O seu estoque vai ser o mínimo necessário para manter a operação, né, e para manter a constância, né, para manter a eficiência operacional. Às vezes você pode terceirizar o estoque. Quem vai ter um estoque, quem vai gerenciar os riscos é o seu fornecedor. E aí ele vai trabalhar por aquilo. Você pode até pagar um pouco mais para o fornecedor, porque ele também vai ter um risco, mas ele gerencia. E aí a eficiência dele gerenciar a cadência, dele gerenciar os estoques, dele gerenciar a qualidade para que o estoque possa ser o mínimo necessário, que vai ditar o lucro também dele, a rentabilidade do negócio do seu fornecedor. Mas você terceiriza essa parte e é o que o sistema Toyota de produção muitas vezes faz, é o que muitas montadoras, não só automotivas, mas de outras linhas, branca, marrom, também fazem. Ele fala do prazo de pagamento ali no capital de giro, né, por conta do fluxo de caixa, e aí ele fala de avaliar a eficiência global, né, tem várias dicas aqui sobre como atacar essa questão do capital empregado, traz um exemplo de uma usina siderúrgica, que é um exemplo bem interessante, a gente pode detalhar também se vocês quiserem. E depois de falar bastante sobre o capital empregado, ele fala sobre o ataque à receita. Então, o ataque à receita, por quê? Né? Porque você tem que trazer vendas. Tá? Você tem que trazer dinheiro. Né? E aí, no ataque à receita, ele fala um pouquinho das vendas, né? Ele fala aqui um cuidado, né? Que o vendedor gosta de mostrar volume de vendas. Né? Mas muitas vezes, para ter esse volume maior, ele gosta de dar desconto e prazo. Né? E esse dar desconto e prazo gera alguns problemas e você nem sempre consegue
ter controle sobre frete, sobre rentabilidade de cada vendedor, né? E ele fala para calcular média e desvio padrão, né, dos preços praticados. Mais uma vez aí a matemática, a estatística ajudando a conhecer um pouquinho, né, de cada ponto. Ele fala para você conhecer o custo do minuto do vendedor, quanto tempo ele emprega com cada cliente, como varia as vendas. Então ele prega aqui uma aplicação estatística sobre todo o processo de vendas, né, para que se tenha um processo mais confiável, um processo com uma eficiência menor. Ele não fala que você tem que reduzir custo, comissão. Não, ele fala que você tem que melhorar a eficiência do vendedor, quanto custa o minuto, quanto ele vende, né? Mas os cuidados aqui, então, também com o gerenciamento da rotina, né, do vendedor. E ele fala que é raro no Brasil o gerenciamento científico de vendas, né? A gestão científica das vendas. Por quê? Porque muitos anos no Brasil, o Brasil era um distribuidor de produtos. A nossa produção, a nossa distribuição, ela era menor do que a necessidade da população e muitas vezes a disponibilidade de dinheiro. Ali na década de 80, as pessoas tinham dinheiro para comprar leite, mas não tinha leite no mercado. Por isso que se formavam filas. Você não precisava vender leite, você só distribuía, porque o que se produzia ia ser vendido, né? E assim com muitos outros produtos, era só distribuir. Hoje não. Hoje, se você não tiver um processo de vendas bom e ativo, para a maioria dos produtos e dos serviços, a oferta já é maior ou já é mais do que compatível à demanda. Então, quem vende melhor, quem tem um produto melhor, vai vender mais. E é isso que ele chama a atenção aqui, né, que você precisa ter um sistema de vendas, né? Um sistema de vendas apoiado por tecnologia, né? Ele fala da tecnologia de informática, análise de dados, banco de dados, né? E notem que é um livro já de alguns anos falando de análise de dados, e a gente pensa que a questão da análise de dados é um hype agora, com os termos, né, de Big Data e tal, mas isso já é falado pelo Falcone há bastante tempo. Então, os 3 pontos que ele coloca de ataque aqui, resumindo, são custos, né, o capital de giro, quer dizer, o fluxo de caixa, né? Então vamos lá, custos, fluxo de caixa ou capital e a receita. E eu vejo bastante, o Flávio Augusto sempre fala que se tem 2 coisas que quebram uma empresa, mais do que gestão, qualidade de produto, você pode ter um gerenciamento top, qualidade de produto top, produto disruptivo, né, tal, mas vendas e fluxo de caixa quebram uma empresa. As 2 coisas, né? Porque se você vender bem e não tiver cuidado com o fluxo de caixa, quer dizer, o dinheiro sai, você não sabe nem para onde foi, ou sai mais do que entra com essas vendas, a empresa quebra. Se você não vender, você não vai ter fluxo de caixa. Então, vendas e fluxo de caixa são 2 pontos muito vitais, né? E o custo, né, a atividade de custos, porque lembra que a maioria das melhorias elas estão relacionadas à redução de desperdício, né? E uma estrutura de custos boa, consistente, relevante, ela vai te apoiar também no fluxo de caixa. E aí ele fala da importância da execução. Nessa importância da execução, ele conta uma história que ele viveu com um consultor dele que estava num cliente há um tempo, e aí esse consultor ligou falando, olha, depois de alguns meses aqui, a gente não está obtendo resultado, e aí ele falou, olha, das 2 uma, ou o plano de ação sugerido foi ruim, ou as coisas não estão sendo feitas, né? E aí eles foram fazer uma auditoria e constataram que as coisas não estavam sendo feitas, né?
E ele fala o seguinte, né? Ele começa o texto do capítulo não, desse tópico, a importância da execução, que está dentro do capítulo 8, falta decisão. Não executamos completamente a tempo. Né? É interessante, ele fala, somos procrastinadores. Né? Então, isso é muito interessante. E ele fala bastante quando a gente tem que enfrentar a opinião pública. Né? É interessante que ele fala, né, de enfrentar parentes, amigos da família. E aí a gente deixa muitas vezes, ele fala da estrutura das empresas no Brasil, que são muitas vezes empresas familiares, e aí tem esse problema, né, de enfrentar algumas coisas com relação a parentes, familiares, amigos. Né? Muitos negócios são compostos por amigos que se tornaram sócios, e aí nesse momento que a gente precisa de um embate, a gente procrastina. Então ele fala bastante sobre isso, sobre essa questão da execução das ações. Né? Ele coloca mais algumas histórias, fala de um processo feito lá na Suzano e coloca uma figura 8.5 do livro, sobre ações executadas e percentual de ações concluídas num momento que ele precisou trocar uma liderança numa empresa. E por que eles precisaram trocar a liderança? A gente já falou em outros capítulos atrás sobre liderança, outros que ficaram nos episódios passados. Nesse caso, especificamente, a liderança não acreditava nas ações. E se o líder não acredita nas ações, ele não vai colocar esforço para implementar essas ações. Né? E aí ele coloca a importância do check. O check lá do PDCA. Né? E aí ele fala que nós somos muito cobrados, né, pelo resultado do nosso trabalho, então a gente precisa sentir que o que a gente está fazendo é importante. Né? E aí ele fecha o capítulo falando sobre a importância do check, né, do checar, do verificar lá dentro do ciclo PDCA. Agora que você já sabe como conduzir as melhorias na sua vida e na sua organização, não esqueça, curte o vídeo, compartilha, comente aí embaixo como você faz isso na sua vida e na sua empresa. E no próximo vídeo não perca, como operar com resultados estáveis, como fazer com que essas melhorias sejam duradouras na sua vida e na sua organização.